Você tem amigos no Rio de Janeiro e você foi passar férias lá. Isso mesmo. Como que você decidiu, que estava decidido entre vocês? É, na verdade, eu estava de férias, eu não tinha programação, assim, né? Como eu tenho esses amigos no Rio, eu gosto muito do Rio de Janeiro. Eu fui pra lá passar uns dias à toa mesmo, assim. Cheguei no domingo, tinha plano de passar a semana e de voltar pra cá entre quinta e sexta-feira da mesma semana. Eu ia só passar alguns dias pra vê-los, curtir praia e voltar. E aí você já usava o aplicativo? Eu tinha um aplicativo, mas eu nunca tinha me encontrado com alguém através dele. É, fazia acho que algum tempo que eu tinha baixado. E aí no Rio eu decidi conversar com algumas pessoas. E como que foi essa conversa do aplicativo? Você percebeu alguma coisa estranha? Identificou algum laço, alguma coisa que ele tinha te falado? Absolutamente nada. Ele foi muito agradável, educado. A gente trocou poucas mensagens até pelo aplicativo e depois a gente já foi pelo Instagram e o WhatsApp. Então a maior parte da nossa conversa foi pelo WhatsApp mesmo. E como que foram essas conversas? Vocês conversaram por quantos dias? E aí foi realmente agradável? A gente conversou por 2, 3 dias antes de se encontrar. Ele perguntou de onde eu era, o que eu estava fazendo no Rio, perguntou onde eu estava hospedada também. É, e ele me chamou, perguntou se eu topava fazer alguma coisa, a gente se encontrar, se conhecer. E aí ele sugeriu o bar, o local. Como eu não conheço nada assim de vida noturna, né, de bar, essas coisas, quase nada no Rio, mandei até para as minhas amigas o lugar, elas disseram, nossa, é um lugar bacana aqui, falam bem. E aí a gente combinou e eu fui. Chamei um Uber e fui. E você foi sozinha e de Uber até lá? Isso. Ele já estava lá te esperando? Eu cheguei, ele chegou uns 2, 3 minutos depois. Foi bem seguido, assim. Eu cheguei, sentei no balcão desse bar e ele já logo chegou atrás. E ele foi tranquilo, nada de estranho. Você disse que Não, isso. as pessoas cumprimentavam ele. Sim, ele conversou, como a gente sentou no balcão, ele conversou ali com o barman, brincou, muito simpático, uma pessoa muito agradável. Nada que o desabonasse ali. E como a partir dali vocês foram para onde? Por que que vocês saíram desse bar? A gente começou a conversar, enfim, né? Ele falou mais sobre ele e eu sobre a minha vida, enfim. E falei que eu conhecia pouco, né? De bar, então eu nunca tinha ido até Botafogo, aquela região ali. Ele disse que tinham ótimos bares ali, que era uma região muito legal, a vida noturna era muito badalada, que ele conhecia alguns bares e perguntou se eu topava fazer um tour ali para ele me levar em alguns bares que ele gostava. Aí a gente foi a uns 3 bares assim próximos, coisa de um quarteirão, dois, andando. E aí tinha o terceiro bar que era um pouco mais distante, coisa de, sei lá, no máximo 10 minutos de caminhada ali também, que foi esse último bar, um bar de karaokê. E a gente foi até esse último bar. No caminho desse último bar, ele apontou para um prédio e falou: Ah, é aqui que eu moro. E aí a gente andou, sei lá, uma quadra e já estava nesse último bar. E nesse é aqui que eu moro, o que que ele falou para você, né? Só comentou, apontou para o prédio e falou: Ah, é aqui que eu moro. Não fez nenhum convite, nada. Aí a gente foi para esse último bar, se não me engano era o quarto bar. A gente não sentou nos outros bares, sempre passava em frente e eram bares que as pessoas ficavam na calçada, sabe? É uma rua realmente de grande movimento. Aí nesse último bar a gente entrou, ficou um pouco, chegamos a cantar no karaokê, tudo. A gente se beijou nesse último bar. E aí foi lá que ele disse que conhecia um outro bar, balada, que pegava, né, que ficava bom um pouco mais tarde. Perguntou se eu topava e falei que topava. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte então, minha casa é aqui do lado, vamos dar um tempo lá,
que esse bar fica bom um pouco mais tarde, a gente faz uma horinha lá e depois vai para esse bar. Falei, tá bom. E aí que tem o primeiro vídeo que é vocês chegando. Chegando, isso, Até aí tudo normal. tudo normal. Quando vocês chegaram no apartamento dele, como que foi isso? Quando a gente chegou no prédio, ele logo cumprimentou os porteiros, haviam 2 porteiros lá no momento. Cumprimentou, brincou, a gente subiu. A gente chegou no apartamento dele e tinha uma mesa assim, mais centralizada, com equipamento, né, de DJ. Aí a gente entrou, ele falou que ele estava aprendendo tal, que ele ia tocar umas músicas. E aí ele logo já ligou o som, enfim, eu sentei numa mesa assim, de frente para numa cadeira de frente para ele. Ele começou a tocar um pouco, ele falou assim, vou fazer uma bebida pra gente. Aí ele foi até a cozinha, fez a bebida, era um gin, enfim, me deu um copo e ele com outro copo. E, e enfim, a gente se prolongou ali. Não sei se já viu alguma coisa nesse copo, acredito que sim. E a gente ficou um tempo ali. Ele demorou um bom tempo pra ter a atitude de me beijar de novo. E aí foi depois que ele me beijou de novo que a coisa começou a sair do normal, assim. Ele começou a falar diferente, já agir com agressividade ali. E isso deve ter sido por volta, sei lá, de umas 2 horas da manhã, 2 e pouco, por aí. Até então eu já tinha falado com as minhas amigas, elas já sabiam que eu tava lá, tinha falado que estava tudo bem, então até por isso elas demoraram um tempo para achar que estava acontecendo alguma coisa, né? E foi por volta de umas 2, 3 horas da manhã quando ele começou já. E a agressão já começou assim de todas as formas. Fisicamente, é, ele batia muito no meu rosto, assim, sempre com a mão fechada, tanto que nas fotos, assim, né, no laudo do IML, tanto a minha foto era que eu cheguei no hospital, dá pra ver os riscos, assim, sabe, da mão dele no meu rosto. E minha boca muito machucada, nas 2 laterais, assim, né, que era onde mais pegava, assim, essas tapas. E logo também eu já tirei minha roupa, e ele não me deixou colocar mais a roupa e nem me esconder assim com as mãos. Te forçou a tirar a roupa. É, e também nem com as mãos nem nada. Isso foi na sala, no lugar que a gente estava mesmo. O tempo todo me ameaçando. Ele pegou meu celular, disse que havia colocado meu celular no computador dele, então ele estava monitorando tudo que eu fazia, as minhas mensagens. Ele apagou as mídias do meu celular, ele desfez o match no Tinder. E graças a Deus o iPhone tem a opção de apagados, então isso ficou tudo armazenado lá também. E eu já tinha enviado para as minhas amigas também a foto com o nome dele. E leu minhas conversas, enfim, viu assim que estava mais por cima. E aí foi onde ele começou a me ameaçar de morte. Disse que não era para eu tentar fazer nada, que se eu tentasse fazer alguma coisa, que ele ia me achar, que ele ia me matar, que ele ia matar minha família, meus amigos. Aí ele a todo momento dizia que se eu não obedecesse ia ficar pior para mim, que ele ia me dopar, eu ia dormir, que eu preferia, que ele ia me algemar. E sempre que eu tentava reagir de alguma forma, ele reagia com mais agressividade. Chegou a falar para mim que a única forma, eu pedia para ele para ir embora, por favor, a todo tempo. Ele falava que a única forma de sair de lá, se eu quisesse, seria pulando da sacada. Chegou a dizer que ia me picar, que ele ia me drogar, ia me picar enquanto eu estava acordada, que eu ia sentir tudo. Dentre outras coisas, assim, absurdas. Então ele abusou de várias formas. De várias formas. E psicologicamente, eu acho que, com certeza, para mim hoje é a pior de todas, né? Porque o corpo, ele cicatriza, a mancha sai, mas o teor que ele fez, assim, o medo que eu senti lá, enfim,
é algo que eu nunca achei que eu fosse experienciar assim na minha vida e nem imaginei que alguém próximo a mim fosse passar por isso na vida, porque a todo momento ele me ameaçava, ele dizia que ele era uma pessoa muito influente, que ele conhecia é, gente na polícia, na política, é, enfim, falava que conhecia embaixador de não sei da onde, de que país, que tinha um jantar com gente da Suíça e de fora, então que eu ia estar cercado de todos os lados e que não, ele iria sair impune dessa situação, independente do que acontecesse. E a todo tempo ele falava que eu não sairia de lá, sempre que eu pedia para ir embora, implorava, falava, por favor, me deixa embora, me deixa sair. Ele falava que eu não iria sair de lá. E houve um abuso tanto psicológico, físico e sexual. Sim, e mais de uma vez. Inclusive, a última vez foi próximo ao momento que eu fui resgatada, né? Foi ali umas 18h30. O tempo todo ele não me deixou dormir, não me deixou deitar. Ele me drogava e falava, ele, ele colocava, né, comprimido na minha boca, eu obrigava a mastigar, cuspia em mim também, e falava que eu não ia dormir porque eu tinha que aguentar acordada. E assim, próximo do último ato, né, dele, da última ação, quando eu percebi que ele estava mais fora de si, assim, em relação à droga mesmo, sabe? E tudo, ele olhava para mim e falava desse jeito, assim, acho que nunca vai sair da minha imagem, da minha cabeça essa cena. Ele falava, gato, eu tô com dó de você, porque eu vou acabar com você hoje. Eu vou te machucar, eu vou te arregaçar. Tô com dó de você. Ele falava isso, e realmente foi o ato mais violento, assim, depois disso, né? Pouco antes de eu ir embora. Tanto que foi muito forte, assim, o tempo todo. Tanto que eu lembro de, de quase tudo, de quase todo o tempo eu tenho memória viva disso. E eu, assim, tentava me manter firme, acordada. Chegou um certo momento que eu sabia que eu tinha que fazer o jogo dele, porque quando eu era aversa a isso, a ele, ou o rejeitava, era pior, né? Ele me batia mais, enfim. Então eu estava só tentando me manter viva ali pelo máximo de tempo que eu conseguia. E aí eu comecei a tratar ele de forma passiva, obedecer os comandos, comecei a interagir de forma que eu via que ele se sentia confortável ali naquela situação e foi até onde eu consegui levar. Eu não conseguia manter esse personagem na hora do abuso sexual e a hora que ele me batia, né? Enfim, que aí já despertava outra coisa, mas grande parte do tempo eu consegui manter assim essa postura firme ali e submissa. Você só foi resgatada porque você compartilhou a sua localização antes de ir para esse bar. Antes de ir, na verdade, eu compartilhei essa localização no Uber. Isso foi 21 horas da quarta-feira. Eu estava a caminho de encontrá-lo. Aí eu já tinha mandado os prints do Instagram dele, então as minhas amigas já tinham visto. Enfim, e foi assim, papo de amiga, sabe? Ah, eu conheci esse cara, tal, nossa, que bonito o cara parece ser inteligente, né? Enfim, fluente. Eu tinha enviado, então as minhas amigas sabiam o rosto, sabiam o nome, e eu tinha, graças a Deus, essa localização válida por 8 horas. Então, a hora que começaram a perceber que tinha acontecido alguma coisa, porque ele pegou o meu celular, ele respondeu algumas mensagens, em alguns momentos, quando meu celular não parava de tocar, ele falava, ó, responde, fala que tá tudo bem, né? Então, elas começaram a perceber que não era eu, até assim, todos os prints foram enviados para a delegacia também, delas falando nesse grupo, né, de amigas, não é ela, não é ela quem tá falando, tá estranho isso, essa mensagem tá estranha, não é ela, chama a polícia, sabe, a todo tempo, assim.
Isso foi por volta das 5 horas da tarde, enfim. Era um dia de semana, estava todo mundo trabalhando, então, né, só eu quem estava de férias ali naquela situação. E foi graças a essa minha última localização, o último lugar que deu, eu já estava no apartamento. Então, assim, elas pegaram essa localização, elas começaram a ligar em todos os prédios, os edifícios, os estabelecimentos ao redor, perguntando se alguém conhecia alguém com esse nome. E elas tiveram várias negativas, até uma amiga minha que não sei como conseguiu chegar até o prédio, que era um prédio que eram 2 edifícios comerciais ao lado, era um único residencial. Então ela conseguiu chegar até esse edifício e o meu amigo que estava mais próximo foi até lá. E aí de lá ele já interfonou, o porteiro interfonou aproximadamente, sei lá, umas 3, 4 vezes até que ele atendesse o interfone. E nessas vezes que tocou o interfone, ele não teve reação nenhuma dentro do apartamento. Não teve um susto? Nada. Ai, e agora? Não. Parecia que ele nem estava ouvindo o interfone tocar. E aí na 4ª vez ele foi, atendeu, disse que não conhecia ninguém com o nome do meu amigo que estava na portaria, que era para ir embora. E aí eles ligaram de novo, nisso ele já veio, né, perguntando se eu conhecia essa pessoa, eu falei que conhecia, que era meu amigo. Aí ele meio que já se desestabilizou um pouco ali, falou, e como que ele sabe que você está aqui, você mandou sua localização? Eu falei, eu juro que não mandei, pode olhar meu celular, tal, já me apavorei ali na situação. Ele falou assim, fala com esse cara, fala que tá tudo bem, pede para ele ir embora. Nisso, eu mandei pro meu amigo, não posso sair, vai embora. Porque eu pensei, agora ou ele faz alguma coisa ali, ele percebe que tá acontecendo alguma coisa, é minha última chance. Aí eu respondi esse não posso, vai embora. Aí meu amigo já surtou, já falou pro porteiro, ó, liga agora, fala que eu não vou sair daqui, que a polícia tá vindo, que é pra ela descer e que ninguém vai sair daqui enquanto ela não descer. Aí a porteira ligou no celular dele, onde informou ele que a polícia já havia sido acionada. Ele falou, liguei pro seu amigo, acalma ele. E eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, me deixa descer, eu acalmo meu amigo e eu volto. E aí ele me deixou sair. Mas não foi porque eu pedi, com certeza, ele viu que a situação ia sair do controle. E aí eu saí de lá, assim, peguei o que eu achei que estava na minha frente, coloquei a minha calça, coloquei uma jaqueta jeans que eu tinha amarrado na cintura, saí descalça, saí sem minha bolsa, saí sem a blusa que eu estava vestindo. Só desci em estado de choque, como ele dizia que ele era muito influente, que todo mundo sabia, inclusive as pessoas do prédio, que todo mundo ajudava ele. Eu saí do prédio em estado de choque, achando que eu ainda ia ser pega dentro do prédio, tanto que acho que alguma filmagem mostra que eu começo a correr da porta do prédio para fora, né? Não sei se ainda não tiveram acesso a essa câmera, mas provavelmente a câmera de fora do prédio vai pegar eu correndo no meio da rua e parando um táxi, assim, batendo num táxi para parar um táxi e a gente entrando, assim. Dali que vocês foram pra onde? Dali a gente saiu dali da frente, né? Foi até um pouco mais à frente, eu tava com muito medo, não tava conseguindo ficar dentro do táxi. A gente desceu num restaurante, assim, um lugar simples, mas que tinha bastante gente, estava bem movimentado. E a gente ficou esperando até que, enfim, outros amigos nossos nos buscassem e me levaram até o hospital. Aí fui pro hospital, fizeram todo o protocolo de DST, de HIV, enfim, né? Fui medicada para dor, porque eu tava, assim, né, muito machucada. E de lá já acionaram a polícia. A polícia foi até o hospital, o boletim de ocorrência foi feito no hospital mesmo. E a partir daí, como que foi esses próximos dias? Você voltou a entrar, né, de pé de preto?
E esse boletim de ocorrência deu um inquérito e isso foi sendo investigado até chegar à prisão dele. Então, aí o que que aconteceu? A hora que eu fui liberado do hospital, que eu passei por toda a medicação, fez boletim de ocorrência, nisso eu saí do hospital, era, sei lá, quase 3 horas da manhã. E aí a gente conversou com o policial, né, sobre isso, ele deu a solicitação de exame de corpo de delito, e disse que a gente precisaria ir até a delegacia, a 10ª DP lá no Rio de Janeiro, que é em Botafogo, foi onde o crime aconteceu. E eu não tinha nenhuma condição de sair dali e fazer nada naquele momento. Então eu fui para minha amiga, voltei, dormi aproximadamente umas 3 horas, e aí fui acompanhada também dos meus amigos, enfim, para o IML, fiz o exame de corpo de delito lá, e passei a tarde toda na 10ª DP, onde eu dei o depoimento. Meu amigo deu também o depoimento como testemunha, que por sinal foi crucial. A delegacia foi assim, tanto no IML, o tratamento que eu recebi, da hora que eu cheguei até a hora que eu saí, na delegacia, a hora que eu cheguei até a hora que eu saí, assim, as pessoas não têm palavras, sabe? Eu tava longe de casa, longe da minha família, passando por uma situação horrível e eu fui totalmente acolhida, assim. Uma dos poucos momentos assim, que me emociona falar é quando eu falo dos meus amigos e quando eu falo do acolhimento que eu tive lá, porque eles foram sensacionais comigo, assim. Meu depoimento eu dei para uma escrivã e ela foi extremamente minuciosa. Eu passei quase 6 horas dando esse depoimento. A delegacia foi implacável, foi muito conclusa, minuciosa e eles foram muito ágeis, assim, sabe? A todo tempo em contato com eles, enfim. Ele não tentou nenhum tipo de contato com você, ameaça. Ele entrou em contato comigo. O que acontece? Quando eu saí de lá, eu tava com muito medo, enfim, dele me encontrar, né? Parece loucura, assim, né? Bizarro você pensar na possibilidade da pessoa te caçar depois, mas eu achei que era isso que ia acontecer. Eu tava com muito medo, e aí o meu amigo pegou o meu celular e ficou. Quando eu saí de lá, ele mandou uma mensagem perguntando se tá tudo bem, e aí o meu amigo respondeu essa mensagem dele dizendo que ele tinha me ajudado, enfim, e que se eu não saísse de lá a polícia ia chegar, mas não respondeu se estava tudo bem, enfim. E aí ele ainda mandou outra mensagem dizendo assim, enfim, uma mensagem até que longa, e no final ele disse, isso eu saí de lá foi às 20 horas, ele mandou essa mensagem 20h30. Obrigado pela companhia, adorei ter te conhecido. Completamente doente. Desconexo espírito. De tudo. E aí a polícia foi lá, né? Infelizmente não deu flagrante. Eu já não estava lá, mas a polícia chegou muito rápido depois. E o que ele disse para a polícia é que eu tinha tido um surto, uma crise de ansiedade, que não havia acontecido nada. Então, assim, o que ele disse para a polícia já não é coerente com a mensagem que ele me mandou, sabe? Agradecendo a companhia, dizendo que adorou ter me conhecido. Nada fez sentido ali. Você contou que está passou por psicólogos, tratamentos. Sim. Hoje você está mais forte e consegue falar, né? Mas como é que foi esse trauma para você? Eu acredito que, claro, no momento é um momento de terror, né? Sim. Mas esse pós. Eu já fazia terapia, já tem um ano que eu faço terapia. Eu tenho uma sessão semanal ali, uma vez por semana. E eu saí de lá em estado de choque, isso foi na quinta-feira, e eu fiquei alguns dias ainda sem ter nenhum tipo de reação. Eu não conseguia conversar sobre, eu não ria, não sentia raiva, não tinha sentimento ali, né?
realmente passei por um choque ali. E não contei, assim, prontamente para minha psicóloga, não acionei ela. Eu consegui conversar com ela só na segunda-feira, depois que havia acontecido, que foi quando eu consegui conversar, enfim, me abrir. Aí eu tive vários encontros com ela por vídeo, né? Até chegar aqui em São José do Rio Preto, porque eu também fui, enfim, direcionada a ficar mais uns dias no Rio de Janeiro, caso precisassem de mim novamente, caso a promotoria, enfim, né, o juiz tivesse alguns questionamentos, mas graças a Deus tudo estava tão assim evidente que eu não precisei falar mais com a polícia a respeito disso. E quando cheguei aqui em Rio Preto, eu tive esse acompanhamento, passei pela minha psiquiatra, enfim, né? E, enfim, agora eu estou tomando a medicação correta para pânico, né? Para dormir, até mesmo. Quando eu cheguei aqui, eu tive o baque, né? Porque acho que eu voltei para minha realidade, eu contei para minha família só quando eu cheguei aqui. Então eu passei dias assim horríveis, principalmente no começo dessa semana, final de semana, enfim, que acho que quando eu fui começando a assimilar tudo que tinha acontecido. E aí quando eu tava assim muito para baixo, tive essa notícia e voltei assim, sabe? Parece que voltou a esperança mesmo. A prisão dele te aliviou, de certo? Demais. Me resgatou assim um sentimento, uma força que eu pensei, cara, como a gente pode mudar as coisas, sabe? Pode mudar a realidade, pode dar força para outras mulheres, pode mostrar, né, assim, o cuidado que toda mulher tem que ter, porque eu tenho diversas amigas que já fizeram a mesma coisa. Quem não conhece alguém que conheceu uma pessoa num bar e depois saiu desse bar com essa pessoa, que seja essa pessoa levou até em casa, numa carona, ou foi para algum outro lugar com essa pessoa. Isso é muito comum, né? Eu sou uma mulher solteira, tenho 31 anos, enfim, nada justifica, né? Mas que tenha mostrado tanto que a gente precisa se cuidar simplesmente por ser mulher, né? Que a gente tem que compartilhar a localização, independente de onde for, no buscar iPhone você sempre tem que ter alguém da sua família, foi o que eu conversei com as minhas amigas. Você precisa ter alguém que você sabe que vai te socorrer rápido, que vai dar falta de você rápido, alguém da sua família, um amigo próximo. Então, assim, para tudo. E qualquer pessoa, né? Não só mulher. Após a prisão dele, veio à tona um outro caso de 2022, que ele teria feito a mesma coisa, da mesma forma. Como que você enxergou isso? Assim, como, enfim, foi uma loucura quando aconteceu isso. No dia mesmo, quando já estavam atrás de mim, um Google básico no nome dele já trouxe esse processo, enfim. E agora que a gente tem conhecimento que está na mídia, exatamente os relatos dessa vítima e tudo mais. E, cara, assim, lendo, me arrepiou, porque foi exatamente o que eu passei, entendeu? E provavelmente essa pessoa foi calada de alguma forma, ela não teve força para seguir com isso de alguma forma. E, assim, que ela, vendo isso, ela resgate essa força que ela tem, né? Porque, enfim, ela foi forte, ela sobreviveu a isso, ela conseguiu denunciar isso. Então, independente de onde ela esteja, de como ela esteja, eu espero que ela tenha forças para conseguir voltar com tudo com isso e a gente conseguir manter esse cara na prisão. E que tem a justiça e agora, claro, mas que no bolso dele estampado todo sul, Exatamente. que ele não faça mais nenhuma vítima. Exato, que é o mais importante, assim. Eu não quero que nunca mais ninguém passe pelo que eu passei pelas mãos dele e que ninguém nunca mais passe por isso. Que a gente sabe que é impossível, porque a cada segundo no Brasil e no mundo inteiro uma mulher morre por isso, uma mulher é agredida, uma mulher, enfim, né, violentada de todas as formas possíveis
mas que isso dê uma visibilidade, uma força para que essas mulheres denunciem, né? Para a gente poder salvar o máximo de pessoas possíveis mesmo com isso. Uma fala, ela realmente salva. Exato, e eu falo por mim e por muitas.